Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo mais uma vez para o livro de Gálatas, capítulo 1. Obrigado, músicos e cantores. O texto hoje provavelmente não é algo que normalmente nós trazemos, mas estamos fazendo uma série neste livro e nós não vamos ignorar. Versículo 11 do capítulo 1, Paulo escreveu e disse: Faço-vos, porém, saber, irmãos, de que o evangelho por mim anunciado não é por homem. Eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque o que ouvistes foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tirando a falsidade, nós vamos cobrir esse parágrafo. No versículo 11 é a tese deste sermão. Eu quero ministrar e ensinar sobre o assunto nesta manhã, sobre a origem divina do Evangelho. A origem divina do Evangelho. Vamos orar. Pai Celestial, nós chegamos a Ti em nome de Jesus. Somos gratos porque Tu fizestes algo lindo em nossas vidas. Onde tinha perda, confusão, Tu transformastes tudo e fizestes algo maravilhoso em nossas vidas. Fizeste algo lindo, Pai. Nós te pedimos que Tu venha nos ungir para ministrarmos. Unge os nossos ouvidos para ouvir o que Tu tens a nos dizer. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém e amém. E neste parágrafo anterior, nós lidamos algumas semanas atrás, nós aprendemos que Paulo tinha feito algumas ordenanças a respeito do Evangelho. Ele estava dizendo para nós, naquele parágrafo, que só existe um Evangelho. Nós não devemos adicionar, nós não devemos subtrair, e não deve ter nenhuma alteração do que foi apresentado. Mas aqui nesta sessão ele começa a explicar o porquê que ele pôde falar com tanta autoridade. Ele está defendendo o Evangelho. Ele não está defendendo a si mesmo por causa do seu ego, não. Mas ele está defendendo a origem do Evangelho em si. Ele vai dizer, em algum termo, que o Evangelho veio do homem. E o homem tem o direito de editar, manipular, mudar, ou alterar, ou fazer o que quiser. Se o Evangelho tivesse vindo do homem, tirar ou adicionar. Mas se o Evangelho veio da origem divina de Deus, Ele mesmo. Então o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo é que o homem não tem direito ou autoridade de tocar ou mudar ou alterar. E todos nós entendemos que quando algo vem, determina o que deve ser. Em outras palavras, se a mensagem vem da cultura, então a cultura pode mudar. Mas se a mensagem vem da tradição, as tradições mudam. Que significa que a tradição também pode alterar. Mas, novamente, eu quero relatar várias e várias vezes esse dia. Mas desde que essa mensagem veio de Deus, ninguém, nenhum pregador, nenhum professor,
Nenhuma pessoa tem o direito ou a autoridade de mudar. Eu vou dizer novamente. Desde que esta mensagem existe, esse evangelho é divino, veio dos céus. Eu não tenho direito de alterá-la. Estes homens que estão aqui na plataforma não têm o direito nem autoridade de mudar, nem mesmo nós. E é isto que Paulo está lidando aqui, e está dizendo aqui. Como eu disse antes, e eu vou repetir e vou referir isto várias vezes, a igreja de Gálatas, a igreja que ele encontrou, os gentios, as pessoas que ele viu vir para a fé, eles não estavam rejeitando o evangelho, não estão rejeitando Cristo, mas o que eles estão aceitando é uma alternativa de evangelho, algo que Deus não produziu. E Paulo está tentando fazer algo incrível, marcante. E quando o meu irmão falou ainda há pouco, ele está tentando trazer a igreja de volta para a cruz. Ele está tentando trazer a igreja de Gálatas de volta para o evangelho. E hoje pela manhã, me permita dizer, nestes 30 anos, o meu avô, o maior evangelista que já viveu, tem feito a mesma coisa, tentando trazer a igreja de volta à cruz, tentando trazer a igreja de volta para o evangelho de Jesus Cristo, para tirá-los das modas, das tradições, mas voltar-se para o que os trouxe, a simplicidade do evangelho. E Paulo começa nesse versículo 11, ele continua no versículo 11 dizendo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele está tentando explicar algo para eles. Entendam que isto era algo que eles conheciam, algo que eles entendiam. Não era uma especulação, não era uma opinião que fora formado, não foi uma teologia de segunda mão. Paulo está dizendo para eles, o que eu te ensinei, o que eu ensinei a vocês precisam lembrar. O que eu trouxe para vocês, vocês precisam lembrar agora o que eu quero que você saiba e que vocês saibam que eu anunciei segundo a minha pessoa. O cristianismo não é algo que nós descobrimos, mas é revelado para nós por Deus. E eu quero que você saiba de algo. Há uma diferença entre descobrir algo e ter algo revelado a você. Você pode descobrir algo, todos nós podemos descobrir algo. Você tem cientistas que estão descobrindo coisas para quase todos os dias, descobrindo uma nova estrela, descobrindo um remédio, medicina no corpo humano ou algo semelhante. Eles podem descobrir até leis da natureza, mas somente Deus pode revelar o plano da salvação. Vamos lá, gente. O homem pode estudar atitudes, gestos por gerações, mas somente Deus pode expressar ou mostrar o coração do indivíduo. Então, tudo que Paulo está dizendo, ele está dizendo para eles: o que eu trouxe para você
O que eu tenho anunciado não se originou de mim, mas o que era perigoso é que os judaizantes, quando eles vieram, começaram a expressar esse pensamento para a igreja de Gálatas. Olha, o que Paulo te ensinou foi ótimo. Nós precisamos fazer isso, mas também precisamos manter a lei de Moisés. Você precisa ser circuncidado. Você precisa comer isso ou não comer aquilo, seguir aquela tradição. E Paulo, mais uma vez, tem que se defender e expressar para a sua igreja, entrar na defesa e falar este pensamento. Ele diz, olha, porque eu não recebi nem aprendi de homens, de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Esta palavra, homem, significa controle humano, controle cultural e até religião do sistema, porque o Evangelho não veio do pensamento humano, não foi formado pela cultura humana, não foi governado pela preferência humana. Significa que a mensagem de Paulo não foi inventada, não foi refinada, sujeitada, ou sugerida, ou negociada. Foi revelada. Foi revelada. Pense, igreja, por um momento. Quando você se converteu, pense naquele dia, naquela noite, naquela tarde, que o Senhor veio e resgatou a sua alma. Aquilo não aconteceu pela cultura. Aquilo não aconteceu pela origem humana. Você não originou isto, mas isto foi algo que foi revelado para você. Este plano da salvação foi revelado para você. Os seus olhos estavam fechados e milagrosamente foram abertos para o mundo espiritual. Entendeu que você é um pecador. Paulo aqui fala no capítulo, no versículo 12, porque eu não recebi nem aprendi de homens, de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre isso um pouco mais. Há muitas coisas que acontecem nas igrejas que vêm das tradições. Muitas tradições não são ruins, muitas são duvidosas. Muitas tradições são bem antigas. Agora entenda, quando estamos falando de tradições ou tradição, a tradição muda com o tempo. Tradição muda, elas mudam. Muitas tradições permanecem as mesmas, são alteradas para encaixar na cultura e no tempo que estamos vivendo. E se o Evangelho fosse algo que é baseado na tradição, para nós entendermos se este é o caso, a tradição também pode alterar o Evangelho por causa do tempo que estamos vivendo. Mas se o Evangelho não pode ser alterado, então o que foi bom há 5.000 anos atrás é bom agora. O que funcionou há 5.000 anos atrás funciona agora. Então significa que esse Evangelho não pode ser feito por homens. E ele não recebeu de tradições, ele não aprendeu em uma classe de aula, ele não herdou dos evangelhos dos homens. Paulo era um dos homens mais estudiosos e conhecedor da época. E provavelmente, se não fosse o homem culto e mais preparado para escrever a Bíblia,
Ele estudou debaixo do conhecimento do grande mestre, professor Gamaliel. Ele tinha estudado as leis judaicas. Ele era doutor da lei, de certa forma. Ele tinha um nível muito alto de conhecimento, mas nenhuma educação como ele teve, mas nenhuma educação alta pode levar alguém para o reino. Eu creio na educação, sei da importância dela, e muitos de vocês entendem que eu creio na educação. Eu tenho 3 diplomas, eu acredito na educação. Deus não coloca uma preeminência na ignorância. Vamos lá, gente. Eu sei que a faculdade não é para todos, mas Deus não quer que você seja, Deus quer que você seja ignorante. O meu avô não era estudante das faculdades, de banco de escolas, mas ele era um homem brilhante. Por quê? Ele mesmo estudou, ele era autodidata, leu muitos, centenas de livros. Pessoas hoje em dia que são ignorantes, por quê? Porque não tem formação, não tem estudo. E eu creio nos estudos, na educação, mas só isso somente não vai salvar ninguém, não irá salvar ninguém. Eu creio na inteligência. Mais uma vez, Deus coloca a sua proeminência numa pessoa que não quer estudar. Ele te criou para estudar. O intelecto não salva ninguém. E deixa eu parar aqui e dizer, olha, eu quero que todos aqui, quero falar com os pastores por um momento. Eu vou olhar aqui e aqui por um momento. E eu vou dizer algo que eu disse várias vezes, mas eu não quero que... Mas eu quero que você entenda como você está. Se você quiser postar algo nas redes sociais, tudo bem. Não discuta com as pessoas, por favor. Por favor, não discutam com as pessoas na internet. O que você postar está postado, mas não volte, não tente discutir com as pessoas. Você é melhor que isto. Está debaixo de você. Nós não precisamos ir para as redes sociais e brigar com as pessoas. Isto não é usar o seu cérebro. Vamos lá, gente. O intelecto não, para brigar com as pessoas, não irá te levar a lugar nenhum. Discutir com as pessoas não levará ninguém ao reino. Você pode discutir com as pessoas até cansar. Você pode discutir até com você mesmo. Mas discutir nunca vai trazer ninguém para o reino. Então, por que perder o seu tempo discutindo com as pessoas que claramente não pensam como você? Se eles não veem o Evangelho como a maneira que você vê, a melhor coisa que você pode fazer é orar por eles. Viva a sua vida como deve viver de acordo com a palavra. Deixe a sua luz brilhar para que eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial que está nos céus. Essas são as palavras de Jesus. Ele não disse, discutam com eles até eles entrarem no reino, não. Ou tente-os manipulá-los para ir para o reino. Não. Deixe a tua luz brilhar. Você não tem que discutir com ninguém. Você que não tem que provar que você é mais inteligente do que eles. Deixe a sua luz brilhar. Só isso. Seja luz. Eu vou dizer algo engraçado. Meu amigo David, ele senta aqui, não vou apontá-lo. Ele tem me dito nas maratonas que quando ele escreve, ele dá sua doação para a maratona, ele diz, David, você precisa cantar essa minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Mas eu não vou cantar, eu vou falar. E você deve dizer, esta é a minha pequena luz, e eu vou deixar brilhar. Esta é a minha luz, e eu vou deixar brilhar. Esta luz que eu tenho dentro de mim, eu vou deixar brilhar, brilhar, brilhar. Este é o suficiente. É só isto que eu preciso fazer.
a gente deixa a luz brilhar. Aqui só foi uma palhinha do que eu quero dizer. Nós temos que deixar nossa luz brilhar. Jesus dentro de nós está movendo do lado de fora, está trazendo uma vida, não só na minha vida, em todos ao meu redor. Esta é a esperança, esta é a oração. O cristão que permite a luz dos céus brilhar através de você. Quando você está perto de alguém, as pessoas irão olhar para você e dizer o que tem de diferente em você. Quando eles perguntarem, tem uma porta aberta, e você pode dizer, deixa eu te falar sobre o meu Jesus, o que ele fez por mim. E se eles disserem, eu não acredito, aí você diz, então experimente. Não discuta com as pessoas. Não discuta com eles. Porque Satanás é inteligente. O Evangelho não vem através de discussão. Não vem através de estudos. Eu não sou contra a educação. Temos muitos doutores aqui na plataforma. Mas não vem através da sua educação secular, mas vem através da revelação. Simplesmente vem através da revelação de quem Jesus Cristo é. Em resultado, Paulo está dizendo que esse evangelho veio até você pela revelação de Jesus Cristo. Eu não tenho direito de adicionar e fazer o que os antes estão dizendo, adicionando o evangelho, dizendo, é maravilhoso, você está falando de Jesus, falando da cruz, isso é maravilhoso, mas precisamos adicionar algo a isto. E Paulo está dizendo, se veio dos céus, então eu também não tenho direito de adicionar. Eu não tenho nada que possa fazer, mudar ou adicionar. Então, por que Paulo não negociou o Evangelho? Por quê? Por que ele não negociou quando estamos falando da cruz? Porque ele sabia o poder que representava. Ele experimentou que a cruz é. E eu vou falar sobre isso daqui a alguns minutos. Mas quando você tem uma experiência, talvez discuta sobre algo, mas quando você tem uma experiência, vamos falar de cura, por exemplo, talvez por um momento você discuta o porquê a cura não existe mais. Não tem tão bem, talvez você discuta sobre isso. Mas eu tenho uma experiência. De que Deus ainda está curando. Se você diz que o batismo no Espírito Santo não é para hoje, você tem um argumento, mas eu tenho uma experiência. O Senhor me batizou com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas. E você há de discutir ou argumentar, mas eu tenho uma experiência. Uma experiência vence o argumento, porque você não pode ter um argumento sem uma experiência. Muitas pessoas podem dizer, nós não acreditamos em Jesus, não acreditamos que Ele existe. Muitos dizem, isto você só inventou para um propósito religioso, mas não importa, você tem argumento, mas eu conheci Jesus, eu disse, eu conheço, eu sei que Ele é real. Talvez muitos dizem todo o poder de Deus que foi mostrado antigamente, pessoas correndo, pessoas bradando, falando em línguas, levantando suas mãos, rindo. Isso só é emoção. Isso aí são coisas de emoção. É emoção? Não. Eu já ouvi isso. Talvez você argumente que somos loucos. Mas Ele é Deus na plataforma. Ele é Deus ali atrás.
Ele é Deus no amém. Ele é Deus em todo este lugar. E quando Ele move, meu Senhor, alguém vai mover também. Quando Ele move, as pessoas começam a bradar. Algumas começam a correr. Algumas começam a chorar. Por quê? Porque Deus está movendo no seu coração. Ele é Deus em Nova York. Ele é Deus no Tennessee. Ele é Deus aqui em Baton Rouge, Louisiana. Ele é Deus em mim. Olha, talvez você tenha um argumento. Mas eu conheço Jesus, eu o conheço. Eu o conheço, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei a graça que Ele supriu para mim, porque na realidade ninguém deveria estar aqui, eu não deveria estar aqui, você não deveria estar aqui, mas estamos aqui não por causa das nossas próprias forças, mas por causa da graça que Ele nos deu. Jesus Cristo. Estamos aqui por causa do Evangelho que muda as vidas. O Evangelho de Jesus Cristo muda vidas. Como sabemos disso? Versículo 13, coloque na tela, por favor. Paulo disse, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como em sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. Os judaizantes não estavam só na vida de Paulo, não era somente o seu mundo secular, era o seu estilo de vida. Ele acreditava, ele comia, ele dormia, ele respirava aquilo, o judaísmo. Era quem ele era um judeu. Ele tinha sucesso, ele era zeloso da lei. Ele não estava procurando Cristo, ele era zeloso da lei. Mas ele estava tentando destruir a igreja, tudo em nome de Deus. Ele estava tentando destruir, anular e acabar com o Evangelho. Porque era um empecilho que ele precisava tirar da sua frente para o judaísmo, e ele precisava eliminar. Mas todos vocês sabem que enquanto ele não estava buscando Jesus, Jesus estava procurando por ele. Porque naquela rua de Damasco, na estrada de Damasco, ele estava com os papéis em suas mãos para prender e matar aqueles que faziam parte da igreja. Uma grande luz brilhou, o cegou. Ele ouviu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu vim aqui te dizer que cada um de nós, isso aqui não foi coincidência, não. Isto foi uma interrupção divina. Igreja, você lembra? Quando você teve a sua interrupção divina, você lembra daquele momento que você teve a sua interrupção divina? Você não estava procurando Deus, você não estava procurando Jesus, você estava caminhando na sua vida, mas de repente, naquele momento, quando Jesus estava procurando você, Ele te encontrou. E olha, a gente diz sempre, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou. Você era cego. Como encontrar algo quando a gente não pode enxergar, não pode ver? Você não estava procurando por Ele. Você não estava brincando de esconde-esconde com Ele. Não. Você era cego, falando espiritualmente, mas Jesus veio à tua procura. E Ele veio até a procura e te encontrou. E quando Ele te encontrou, Ele te deu uma interrupção divina na sua vida. Pense nisto. O seu mundo foi mudado. O seu mundo mudou. Foi reajustado. Tudo sobre você ficou diferente. Estou tentando lembrar a letra desta canção que foi escrita há muito tempo atrás. No momento que você se converteu, você cantou sem saber. É diferente agora. Desde quando Jesus salvou a minha alma, é diferente agora.
Eu fui feito por completo. Satanás teve que fugir. Jesus me resgatou. É diferente agora. É diferente agora. O seu mundo mudou. Obrigado. Meu Senhor, alguém entende? Vamos. Muitos de vocês estavam presos pelas drogas. Você era um dependente químico. Você não sabia nem que dia da semana era. Seu mundo estava acabado. Mas você não sabia que você ia para a direita ou para a esquerda. Mas Jesus te resgatou. Entrou na sua vida e mudou tudo sobre você. Aleluia. Nascido de novo. Teve uma mudança em mim. Nascido de novo. Assim como Jesus disse, nasci de novo, tudo por causa do Calvário. E eu estou feliz, tão feliz, que eu nasci de novo. Graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um pobre pecador como eu. Um dia eu estava perdido, mas fui encontrado, era cego, mas agora posso ver. Glória a Deus. Esta é a minha vida. Esta é minha vida. É meu mundo. É quem eu era. Eu era perdido, sem Deus, sem Jesus, sem graça, sem fé. Eu não tinha nada. Eu estava a caminho do inferno. Mas Jesus Cristo, para mim, e Ele me apontou e disse: filho, eu te comprei. Filho, eu te mudei. Filho, eu estou trabalhando em ti. Eu estou te mudando. E é algo que você nunca esperava. Mas agora você o odiava. Agora você o ama. E Jesus pode fazer isso. Aleluia. Jesus Cristo. Uma interrupção divina na sua vida. E Paulo teve essa interrupção divina. Ele estava tentando expressar: você sabe quem eu era? Eu disse para vocês quem eu era. Ele disse à igreja da Galácia: isso não pode ser coincidência. Os estudos não mudaram nada. Ele era um homem culto. Isso não aconteceu pelo meu conhecimento. Não. Ele não aconteceu porque alguém estava tentando discutir com ele. Não, argumentar com ele. Aconteceu porque Jesus mudou tudo. Aleluia. Aconteceu porque Jesus mudou tudo. Quando Jesus vem, meu Senhor, quando Jesus caminha, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Se foi. Os meus pecados se foram. Eu tive um tempo difícil. Mas os meus pecados se foram. Eu estou a caminho dos céus e a jornada fica doce a cada dia. Caminhando com Jesus, falando com Jesus em todo o caminho. A minha alma se alegra. E eu brado, e eu canto dia e noite, porque eu estou a caminho do céu. Igreja, eu estou a caminho do céu. Eu estava a caminho do inferno, mas agora estou a caminho do céu. Aleluia, aleluia. Alguém precisa bradar: eu estou a caminho do céu. Estou a caminho do céu. Estou a caminho do céu. Aleluia. A minha vida mudou, meu mundo mudou, tudo sobre mim mudou, porque teve uma interrupção divina. Deus interrompeu a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Senhor, Satanás pensava que ele nos tinha. Pensava que ele tinha você. Ele pensava que ele tinha você onde ele queria. Mas teve uma interrupção divina. E Jesus disse: eu acho que não, Satanás. Ele não pertence a ti. Ele pertence a mim.
Interrupção divina. Foi isto que aconteceu com Paulo, é isso que aconteceu conosco, uma interrupção divina. É por isso que dizemos, sempre dizemos que o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Todas as religiões do mundo são assim, significa assim, o homem tentando alcançar a Deus. Não importa a religião que seja, não importa a fé, não importa o que você acredita, não importa o que eles dizem, não importa a doutrina, tudo é o mesmo. É o homem tentando alcançar a Deus. E o cristianismo não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus alcançando-nos, nos levantando. Ah, meu Senhor, Ele nos levantando e nos levantando. Ele está nos levantando, tirando-nos daquele lamaçal do pecado, colocando os meus pés em uma rocha, trabalhando em nós, nos tirando de onde estamos. A realidade é que nós não podíamos fazer nada sozinhos. Sim, você pode se educar, você pode, mas você não pode chegar até Deus só por isso. Você pode trazer tudo que tem no mundo, mas você não irá chegar até Deus. Deus, Ele te levanta, Ele tira do lodaçal, faz uma transformação divina e nos coloca onde precisamos estar. Todas as religiões é de baixo para cima, tenta achar algo que você tenta entender, mas Deus diz, tudo isso está errado. Olhe para mim, não procure outra coisa. E Ele te levanta e Ele coloca os seus pés sobre a rocha para permanecer firme. Você entende o que eu estou falando, igreja? Paulo está dizendo, eu não ganhei isto, eu não aprendi isto em uma classe escolar, mas eu aprendi em uma revelação divina. E eu nunca esqueci, 30 anos atrás, o meu avô estava estudando, escrevendo nos comentários, e ele começa a ler um livro, um estudioso, Kenneth Wuest, e ele abre e começa a ler capítulo 6 de Romanos no seu comentário. E de repente, ele começa a ver algo diferente. E o Espírito Santo mostra para ele e diz, o problema que você está procurando, e o problema que você está perguntando está aqui, é a natureza pecaminosa. Era só isto naquele momento. O problema é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa. E eu lembro, ouvindo meu avô, ele dizendo, eu saí, eu começava a caminhar em meu escritório e bradava, louvando a Deus, porque agora eu entendi, através da revelação que estava me perturbando o tempo todo, o que estava ferindo o povo de Deus era a natureza pecaminosa, aquilo que nós fazemos que é errado. E aí, outra revelação veio. Em oração, o Senhor falou com ele e disse, a resposta que você procura encontrar é encontrada na cruz. A solução que você está procurando é encontrada na cruz. E a resposta que você procura encontrar é somente na cruz. Eu sei que muitas pessoas irão dizer, esse evangelho do Sweigert. Não, não é. Não é. O evangelho do Sweigert. Porque esse evangelho do Sweigert, esse evangelho não duraria por muito tempo. Mas por quê? Por que está com tantas gerações por tanto tempo? Existem tantas gerações desde o começo dos tempos. Esta mensagem tem vencido o teste do tempo. Este evangelho é de Jesus.
É o Evangelho de Jesus. E se você perceber que em nenhum momento ninguém aqui nessa plataforma já disse: olhe para mim, olhe para nós, olhe para esta igreja, olhe para o que nós fazemos ou dizemos. Não. Sempre foi, sempre será. Olhe para Jesus, porque a resposta não é encontrada em mim, não é encontrada em uma igreja, não é encontrada em uma doutrina qualquer, mas é a doutrina de Jesus e Ele o crucificado. Sim, batam palmas. Paulo está dizendo aqui, está dizendo para eles: se você quiser falar sobre leis, regras, não vai ajudar ninguém. Ele estava dizendo, em essência, se fosse regras, éticas, não iria funcionar. Se fosse tradições, ninguém se converteria. Se fosse esforço, eu não teria me convertido. Paulo estava dizendo, estas coisas não irão salvar, não irá salvar ninguém. Simplesmente voltar-se para a cruz, simplesmente entender que o que te trouxe irá te manter. É entender que a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho é pegar esse Evangelho sem alterar, sem mudar, sem adicionar, não subtrair, mas apresentar da maneira que foi dada para nós. Como nós recebemos? Através da revelação. Todos vocês aqui, no momento que vocês se converteram, Deus revelou-se a você. Jesus Cristo se revelou a você. Mas você começa a entender esta mensagem da cruz. E você ouviu, mas ouvir não irá fazer nada. O Espírito tem que tirar o véu dos seus olhos. Ele tem que revelar isto para você e dizer: isto aqui está correto. E eu falei a semana passada. Músicos e cantores, por favor. Quando meu avô tinha terminado o comentário, eu pedi para minha mãe mandar uma cópia. Eu estava assistindo na internet, no programa. Ele dizia a mesma coisa várias e várias vezes. Eu voltava para a conferência, eu voltava para a minha casa, na faculdade. Ele repetia a mesma coisa, mas eu não entendia. Eu sabia o que ele estava dizendo, era correto, não porque ele era meu avô, mas eu sabia que ele tinha ouvido de Deus. Ele ouviu de Deus. Mas eu lembro, num domingo pela manhã, já contei isto algumas semanas atrás, eu estava sentado ali, e era o costume do Jim Swell de caminhar quando ele pregava. Ele apontou e disse: a resposta que você precisa está encontrada na cruz. Eu estava sentado ali, parece que o Espírito Santo revelou para mim e tirou o véu dos meus olhos. Ele disse: é isso aí. E Paulo está dizendo que este Evangelho não tem origem humana, mas tem origem divina. Eu quero encerrar e dizer que Paulo não disse para os Gálatas para questionarem. Ele não estava questionando por que eles tinham se convertido. Eles viram. Ele viu que eles tinham se convertido. Mas ele escreveu porque eles estavam se desviando. Eles estavam se desviando. Por isso que ele escreveu isso. Eles estavam saindo a origem divina do Evangelho. Estavam se desviando da cruz de Jesus, se voltando para a lei, obras mortas.
Eles não tinham parado de crer. Eles não tinham rejeitado o Evangelho, mas eles tinham adicionado. Quando você adiciona qualquer coisa do Evangelho, é aí que encontra o problema. O perigo não era algo que aconteceu para os Gálatas, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. O perigo ainda existe, provavelmente mais do que nunca antes. Mas agora do que nunca antes. Esta passagem nos lembra que o Evangelho de Jesus Cristo não foi algo que aconteceu no passado, estamos vivendo agora. Cada um de nós estamos vivendo, está vivendo, não é como eu me converti, não, é como nós crescemos, como nós amadurecemos. Então aqui está a aplicação para nós neste dia. Eu disse isto uma vez no culto pela manhã. E eu disse na noite passada, e teve uma senhora. E eu pensei que os cultos eram vivos. Gabriel vive dizendo hoje à noite, hoje à noite. É de manhã. Aqui está a aplicação. Em primeiro lugar, não se desvie do que te trouxe para o Evangelho. Eu vou dizer, não se desvie do que te trouxe para o Evangelho. O que te trouxe... Vamos lá. Vocês podem falar melhor. O que te trouxe. Não se desvie do trabalho consumado de Cristo. O inimigo pode tentar fazer isso, tentar te desviar. Ele vai tentar te tirar. Ele vai tentar que você se desvie da cruz de Cristo. Mas eu vim aqui te dizer, certifique-se de que você não se desvie. Nós temos que nos perguntar dia após dia, estou confiando em mim ou estou confiando no trabalho consumado de Cristo? Ou estou confiando na minha performance ou na performance dele? Vamos lá, entenda isso, igreja. Eu estou confiando na minha performance ou na performance de Cristo. A graça não significa que o seu esforço acabou, não. As obras não é o seu alicerce. O seu alicerce é em Cristo e Ele crucificado. Segundo, é algo que eu quero que você ouça, não viva por aceitação. Não para ser aceito. Muitos de nós, eu sou um deles, nós temos querer ser aceitos e agradar a todos. Você tem que entender, você não está aqui para ser aceito por todos. Nós estamos aqui para sermos aceitos por eles. Se somos aceitos por eles, ninguém mais importa. Não importa. Seu caminhar com Deus todos os dias, talvez, se a gente está caminhando ansioso, talvez tenha substituído a graça e tentar alcançar o que você quer. Então todos os dias nós vamos orar, Senhor, me ajude a manter a minha fé ancorada em Jesus Cristo e Ele o crucificado. Não faça só isso só nos domingos, só nos cultos de oração, ou quando você vem para a igreja na quarta-feira, mas faça isso todos os dias. Senhor, me ajude a manter a minha fé ancorada em Jesus Cristo e Ele o crucificado. Terceiro, guarde o seu coração. Nem tudo que você ouve na internet é o Evangelho. Presta atenção. Nem tudo, nem todas os influenciadores que falam vão te guiar para Jesus. Mas o verdadeiro Evangelho precisa estar nos pés da cruz e nunca nos leva para uma pessoa, nos leva para a cruz, leva para o Calvário
E este é o verdadeiro Evangelho. Então, se a sua confiança mudou, esse momento não é se afastar, mas voltar para a graça, voltar para o Calvário, voltar para Cristo. Por quê? Porque o mesmo Evangelho que te trouxe, que fez você vir para Jesus, é o mesmo Evangelho que você tem que permanecer. Todos olhos fechados, cabeças curvadas, ninguém olhando ao redor. Este apelo é muito simples. Eu quero falar com esses que estão aqui no auditório, você que está nos assistindo pela televisão, rede social. Número 1, se você não é salvo, não importa quem você seja. Se você não é salvo nesse dia, Jesus Cristo quer te salvar. E o que eu quero fazer é, todos os olhos fechados, cabeças curvadas, não importa quem você seja, eu não quero te envergonhar, mas eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou verdadeiramente nascido de novo? Eu conheço Jesus Cristo? Você que está nos assistindo, você já se perguntou? Eu não o conheço como eu deveria. E hoje nós vamos resolver esse problema. Nós vamos te guiar na oração do pecador. Dizer palavras não irão mudar muitas coisas, mas você proferir com fé, repita com fé. Todos irão repetir com você para te dar força. Se você está aqui nesta manhã, se você disser, eu não sou salvo, repita após mim e creia de todo o coração, de todo o seu ser. Agora repita comigo, querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus, me perdoa pelos pecados, da maneira que tenho vivido e das coisas que tenho feito. Me perdoe, lava-me, limpa-me de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus Cristo, e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e Ele está vivo. E agora, neste momento, eu posso dizer que sou lavado, que eu sou limpo e eu sou perdoado e eu sou salvo. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Número 2. Se você está aqui nesta manhã e você diz, Pastor Gabriel, eu me desviei. Eu percebi que a minha fé não está ancorada em Cristo Jesus e Ele crucificado. Se é você, eu quero que você fique de pé. Se é você e você diz, eu quero me consertar com Deus, eu sei que sou salvo, nascido de novo, eu sei disso, mas eu preciso me consertar. Se é você, venha para frente, não irei te envergonhar. Cante, Robin, por favor. Se você precisa se consertar, venha agora. Tem alguém mais? Sim, venha mais uma vez. Se você precisa se consertar com Deus, esta é a sua oportunidade. Venha agora, mais uma vez. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, sim, que meus olhos abriram. Sim, e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez. Foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Eu quero que vocês olhem para o pastor Gabriel. Tem muitos que estão aqui que deveriam estar aqui na frente. Eu não irei envergonhar ninguém, principalmente você que está nos assistindo. Você se desviou, ter se desviado. Você começou a olhar algo que não é correto. Mas eu quero te convidar de volta para colocar a sua fé onde precisa estar. É a única coisa que eu quero que vocês façam, senhoras e senhores, é dizer: Senhor, me perdoe, perdoe os meus pecados. Eu quero que você repita por mim. Não é oração do pecador, mas é algo para te ajudar, te dar força e graça. Vamos lá, repita comigo: querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo por olhar outra coisa além de Cristo. E neste momento, nesta manhã, eu coloco a minha fé exclusivamente em Jesus Cristo e Ele o crucificado. Me perdoe, me dê força, Senhor, me ajuda, que a Tua graça venha fluir na minha vida. E eu creio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor em louvor nesse dia. Abrace seu irmão que está do seu lado. Volte conosco às 18 horas. Nós te amamos e Deus te abençoe. E aqui no Brasil são 15 horas e 5 minutos. O tempo passou muito rápido. Muito rápido. Então nós estamos agradecidos por aqueles que nos acompanharam e ficaram conosco ou que passaram por aqui. Deus abençoe suas vidas. A Mana Avenida de Souza, a Zelma que está lá preparando o almoço, a Lu Decore que também esteve conosco, a irmã Valéria Herbert dos Santos, Deus abençoe sua vida, sua família, e também Maria Helena Vieira e todos os demais que nos visitaram e irão nos visitar. Deus os abençoe. Até domingo que vem, no mesmo horário, se Deus quiser, estaremos de volta para a transmissão do culto diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração, com mensagem de esperança, hinos, louvor e muitas bênçãos. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor. Sun Life Radio online at sunlifetv.com and on the free